Um dia, o compositor Ronaldo Boscoli foi buscar o Dorival Caymmi por uma gravação. Já atrasado, o Caymmi saiu do jeito que estava. Você não vai nem passar um pente no cabelo? Perguntou o Boscoli. Não, eu já vim penteado da Bahia. Assim é o baiano, ele já nasce pronto. E hoje no Provoca eu recebo um comediante nascido na cidade baiana de Pojuca, que vem conquistando o Brasil. Bem-vindo, João Pimenta. Pô, coisa boa, viu? Que nome revelador. Coisa boa demais. Nome falso, na verdade, né? É que meu falso. nome verdadeiro é João Paulo de Oliveira. Ganhei esse nome aí. Esse cabelo também é falso? Não, o cabelo é verdadeiro, apesar de que eu já tô com as entradas aqui escrotas, que se eu cortar ele todo... Entrada escrota, você tá querendo mandar alguma indireta pra mim ou não? Pode ser que exista alguém que não te conheça, um desavisado. Com certeza. Como que você se apresentaria para quem não te conhece? Pô, tem muita gente que não me conhece ainda. Eu sou um operário da comédia, né? Como forma de transformação. Acredito nisso ainda. De transformação? Né? Acredito nisso ainda. Transformação para quê? Transformar a cabeça das pessoas, né? Subverter o sistema, principalmente. Eu sou negro periférico, eu falo das minhas causas, falo das minhas questões. Num local que atinge muita gente, né? Que é a comédia. Sim. Que ao tempo em que é visto como uma coisa que qualquer um pode fazer, ao tempo é visto como uma ferramenta realmente de impacto, né? E você ainda falou que é operário. Eu gostei dessa palavra porque você trabalha, João Pimenta. Ao contrário de muitos comediantes vagabundos. Olha lá, ele já tá... Você concorda ou não? Pô, eu penso muito nisso, sacou? Eu sempre fui pelo trampo. Eu comecei muito cedo, numa época em que não tinha esse vislumbre como é hoje da internet, de as pessoas quererem ser conhecidas, quererem ser famosas. Uma facilidade. A galera só queria viabilizar o seu trabalho, né? Eu comecei na internet com esse intuito, eu não tinha grana para viabilizar meu espetáculo de teatro. E eu joguei na internet porque um amigo meu falou, vai, joga na internet que é de graça. A internet é de graça? Essa é uma dúvida que eu tenho. É uma coisa complicada. É de graça até que ponto, né? Até que ponto, Até né? o quanto custa hoje você estar na internet, tendo que passar raiva e sua saúde mental indo para o espaço, né? Mas será que tem alguém que te critica? Não é possível. Ah, é. Minha comédia, ela toca em questões muito sensíveis e eu falo às pessoas que ela não precisa ser aceita por todos, né? Mas o mundo tá aí, né? O mundo é político, o mundo é escroto pra caramba. E eu só faço jogar luz em alguns assuntos que eu acho pertinentes. Quais são os seus assuntos? Pô, eu falo muito das minhas questões raciais, eu falo muito sobre como o sistema enxerga a gente, como ele não dá oportunidades iguais. E isso é de muito tempo atrás, né? Herança histórica. Não é uma coisa que eu inventei. Não estou inventando nada do que eu falo. Eu só estou registrando para a posteridade pontos de vista que precisam ser colocados e as pessoas precisam entender seus privilégios e dizer, pô, ok, e agora? O que é que eu faço para poder ajudar quem está sendo oprimido? E eu faço isso através da comédia, né? Que como a gente no início da conversa falou, é uma coisa que eu acredito que ainda hoje impacta muita gente, né? Apesar dela não ser tida por muitos como algo importante. Algo mas sério, né? Mas é importante. A comédia é muito séria, né, João? E é engraçado que quando eu comecei a ver os seus vídeos, eu falei, cara, ele consegue falar de coisas muito duras, de um jeito que você vai rindo, mas daqui a pouco você fala assim, não, peraí, ele tá falando de um negócio bem brabo, né? Não é isso, não? E eu moro num condomínio cheio de polícia, eu não ando assim. Ele não quer olhar pra mim e achar que eu sou um advogado. Ele olhar pra mim e achar que eu sou o quê? Pastor. Aí ele preto de terno só pode ser pastor. Eu tive uma certa participação num programinha chamado CQC, um negócio ali, que revelou para o grande público grandes talentos, né, do stand-up. Como que você vê, você se vê como uma nova geração em relação a essa geração do CQC? Ah, me vejo, mas assim... E quais são as diferenças? Pô, de cara, né? Não tinha nenhum preto, né? Tem isso. E nós tentamos. Logo, bom que você diga. Logo de cara. Mas assim, eu acho que a comédia, de certa forma, ela é bem cíclica, né? E quando eu tive acesso, principalmente, a consumir a comédia de fora do país, eu percebi que em outros países a galera teve discussões que aqui está tendo agora há muito tempo atrás e explodiu minha cabeça, tá ligado? Eu falei, caramba, dá para eu fazer o que eu tô querendo me promover a fazer.
sacou? Sim. Tipo, quando eu vi mesmo que nos anos 50 um cara lá, Rudy Ray Moore, já tava colocando negro dentro do cinema, negro fazendo comédia em espaços que a galera não era aceita, e falando sobre cabelo, e falando sobre polícia, e falando sobre questões, que são questões lá que até hoje se fala, Sim. mas que já passou-se o tempo de algumas discussões mais abrasivas, eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer, sacou? Então eu acho que a geração de hoje, ela tá muito dividida nesse sentido. É. A galera que tá se valendo das muletas do preconceito para fazer comédia, e uma galera que não tá brigando com eles, mas tá conversando com outro público, que é da galera oprimida, que já foi oprimida a vida toda e está querendo ressignificar aquela opressão de uma certa forma. Sim. E o comediante está batendo no opressor. Sim. E tem espaço para os dois. Para todo mundo, É, né? vai ficar lá e eu cá. O que acontece quando você faz essa piada, testa aqui, testa ali, não sei, se prepara e vai lá no grande dia e não funciona? Aí joga o papel fora. O papel que está escrito a página fora. Ou então faz que nem outros caras que se apega muito à questão da criação. Ele continua fazendo a piada ruim, vai pro streaming com a piada ruim e faz sucesso com essa piada ruim, acreditando e todo mundo dizendo, rapaz, essa piada é ruim. E ele ainda tá lá, não, eu vou fazer. Eu jogo fora, eu não tenho... O cara vira escravo da piada eu não tenho vaidade ruim. nenhuma com a minha arte nesse sentido. Você já fez algum show assim que fracassou completamente? O primeiro show, só que aí eu ganhei R$60. É mesmo? Aí eu falei, pô, se esse show péssimo aqui, eu ganhei R$60, imagina no dia que for bom. O povo foi embora, pô. Foi embora. O povo começou a ir embora. E você recebeu 60. E aí eu recebi os R$60 e falei, pô, vou comer tudo de pastel na praça. Tipo, eu trampava num local que eu ganhava R$20 semanais. E aí eu falei, caramba, velho, eu ganhei por um trabalho de 3 semanas, um trabalho péssimo que eu executei, de 5 minutos. Eu quero fazer isso. Ele já pega o pano de chão pra fazer uma limpeza, porra! E virou um coador. Houve o plot twist aqui, viu? Houve o plot twist aqui. É muita coisa ao mesmo tempo na tela, essa porra parece um super contra do Super Nintendo. Para os comediantes folgados de São Paulo, eu queria que você me falasse como é fazer show no interior da Bahia. Pô, eu comecei fazendo show no meio da rua, né, velho? Da rua mesmo? Botando uma caixa de som. As pessoas não estavam lá, os transeuntes não estavam a fim de prestar atenção no show, era a galera fazendo sua feira, eram as pessoas brigando na rua por causa do preço de uma goiaba. Qual é a técnica de atrair atenção quando tem muito ruído assim na rua? Eu gritava. Gritava pra caramba. Falava de coisas, tipo, que estava acontecendo na hora. Isso começou a me dar uma rapidez de pensamento muito grande, de lembrar de detalhes, de fazer piada na hora, de improvisar. E não foi uma coisa que... Não foi porque eu quis, sacou? Eu entrei na comédia por acaso. Eu escrevia rap, e aí eu fui para um projeto, escrevi rap nesse projeto. Projeto do quê? Social. Social? Fui cria de um projeto social. Era o quê? Um SUS da comédia? Escrevia comédia, escrevia rap nesse projeto. Depois eu entrei pro teatro, só que eu fui fazer uma peça de drama que tinha uma única fala. Que todas as vezes que eu dava essa fala, a galera dava risada. Qual que era? Era, ele morreu com um tiro no peito. E não era engraçada a frase, só que a galera ria. Talvez porque minha cara era toda branca de tinta guache. Sim. Então a galera via a roupa, via o cara. As pessoas que viam essa peça geralmente me conheciam da escola, da rua, aí virava aquela algazarra, né? Virava outra peça. E aí quando eu entrei na comédia, eu virei esse observador, né? A galera já me achava estranho, porque eu sempre fui muito na minha. Sempre escrevi coisas observando as outras coisas. Então, eu acho que o ponto principal é isso. Eu observava tudo, a visão periférica estranha. Se eu quero ser branco, eu vou ser, mesmo que ninguém me leia dessa forma, porque no caso eu sou. Você é extremamente tímido? Eu sou. Eu entrei na comédia como uma fuga disso, inclusive. É mesmo? E encontrei realmente uma fuga. Encontrou um canal disso. Porque primeiro eu criei um personagem, depois quando eu fui pro stand-up eu criei uma persona, e aquela persona me assegura fazer as coisas que eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer dentro dessa questão da timidez. É como se desse um visto, assim. Pode ir. E quando eu desço do palco, às vezes eu fico pensando assim, caramba, velho, olha as paradas que eu falei, meu irmão. Que loucura, eu não falaria isso assim numa conversa.
Mas falo no palco, dou testa nas pessoas e aponto o dedo e falo na cara. Porra, que frio, cara, porra. Ai, que frio. Ai, que frio. Ô, Gil, vai se aquecer? Pô, eu sou sujo com álcool, cara. Você sabe que eu sou sujo com álcool, produção. Então como é que você vai se aquecer, Gil? Eu sei. Você tem um primeiro personagem que é o Pé de Pranta. É, isso deu muito problema. Aí você matou esse personagem. Matei o Por quê? rapaz. Porque eu enjoei, eu fiquei preso. No personagem. Eu fiquei preso a esse personagem, Isso é um porque quando eu perigo. comecei a fazer, eu tinha esse monólogo com o Pé de Pranta, né? Eu comecei na internet com ele. E aí eu fiz muitos vídeos e eu queria fazer outras coisas, só que a internet ela era muito... O algoritmo queria aquilo. Ele indicava muito aquele caminho. É. E aí eu fiquei muito preso. Olha. E aí quando eu pensei, caramba, velho, ou eu mato o personagem e paro de fazer, ou eu vou ficar preso vinculado a essa imagem para sempre. Sei. Não que fosse uma coisa ruim para mim, mas assim, eu já tinha ideias de fazer várias outras coisas. Tá. E foi realmente uma decisão que foi muito assertiva, depois eu percebi isso, porque foi quando realmente eu comecei a fazer muitas outras coisas. Sim. A galera fica com saudade de alguns conteúdos que eu faço, É. e isso entra nessa questão de eu não ter vaidade com minhas obras. Eu produzo uma coisa na internet, um quadro, né? Vira um quadro. Aí do nada eu paro de fazer e vou fazer outras coisas novas e vou criar, e a galera fica, poxa, parou de fazer tal vídeo. Aí eu falo, não parei não, aí quando eu vou olhar, tem 2 anos que eu não fiz mais um vídeo daquilo. E eu vou pra frente. Isso é saúde, o nome disso, Eu também João. acho. Vamos ver o que o pessoal está perguntando. Anderson Neres, o que você acha desses outros povos aí usando lá ele, de forma leviana? Lá ele não sabe nem o que é lá ele. Sabe o que é, ele sabe, fica perguntando o que é. Pare, por favor. O laele baiano é uma expressão de autodefesa. Não sei se a galera conhece Explica. Mas a galera tá usando em qualquer contexto agora, né? Como é que é o lá ele na Bahia? O laele na Bahia ele funciona como um contra-ataque a qualquer atitude que o homem hétero encare como algo sexual, de conotação sexual, algo de duplo sentido. Tá. Por exemplo, o cara pergunta assim, meu irmão, e aí? Você prefere que eu coloque essas compras aí na frente ou eu posso colocar no fundo? E aí o cara pensa, poxa, detectei algo que pode ferir uma masculinidade que ninguém tá ligando. Aí ele automaticamente responde, lá ele. É Só meio que assim, olha lá ele querendo, é isso? Não, é tipo assim, o cara falou algo de conotação sexual, ele responde com esse contra-ataque, lá ele. Só isso. É meio assim, te Tipo, peguei. o salário entrou, aí o cara fala lá ele. Tipo, não vai entrar nada, sabe? Sei. Tipo uma defesa Sim. a sexualidade que ninguém tá ligando. Mas até mulher usa isso lá. Qualquer coisa que tem duplo sentido, a galera responde com lá ele. Ou qualquer coisa que rime com algo que possa adentrar nos orifícios anais das pessoas, Sim. a pessoa fala lá ele. Por exemplo, lá a galera tem o costume de não falar palavras que terminem em U, porque rima com o orifício. E aí não fala caju, fala cajives. E aí, às vezes, tem isso do lá ele. A pessoa fala um caju, aí a pessoa fala lá ele. Porque outra pessoa pode usar aquele ambiente para rimar. É uma neutralização. Só que aí chegou pro lado de cá e a galera tá usando em qualquer contexto. Tipo assim, poxa, caiu minha lata de margarina aqui, o cara lá ele. Não é assim, gente. Não é assim, A pessoal. expressão, ela surge etimologicamente num contexto. Pô, eu preciso de um lugar pra sentar, velho. Vai sentar, né? Lá ele, vou me aconchegar num lugar aqui. Hoje, você é do elenco do Porta dos Fundos, Isso. que é uma vitrine incrível do humor. Caramba. Meu Deus, vai começar, hein? Cuidado pra vocês não falarem que vieram de longe, porque o último cara que falou que era de Roraima tá no corredor do Souza Aguiar até hoje. Bora, pô, vai pra lá logo. A gente mora no Leblon. Vambora. O que aconteceu? Ele era calvo. Como que foi que você chegou? Tem vestibular? Tem teste? Como é que funciona? Pô, eu ia me inscrever num concurso que eles fizeram. Eles fizeram um concurso Futura Exporta. Só que aí eu vi e falei, pô, não vou me inscrever não. E aí eu fiz um comentário na postagem deles e eles quiseram fazer uma piada em cima do comentário. E eu não fiz nem piada, eu nem lembro qual foi o comentário. Foi algo tipo assim, poxa, que massa que vocês estão fazendo um concurso. E aí alguém do Porta comentou o meu comentário, né? Porque meu canal na rede lá era verificado. E aí eles falaram, poxa,
guarde suas piadas pro concurso. Aí eu pensei, caramba, eu nem fiz piada. Aí eu respondi com uma piada, realmente. Eu falei, pô, quem disse que eu vou me inscrever nessa merda? E aí deu um monte de curtida esse comentário, a galera repercutiu e tal. E aí eles já estavam meio que com o radar ligado com o meu trampo. Alguns dos donos já estavam com o radar ligado, tipo o João Vicente e Tabet. Já estavam ligados no meu trampo. E aí eu falei, poxa, vou me inscrever no concurso só porque a galera ficou pedindo para me inscrever e tal. Aí mandei uma tape. E aí, quando os caras foram conversar para me chamar para fazer uma participação num vídeo, viram minha fita, inscrito no concurso, e os outros donos já meio que me conheciam. Aí eles me chamaram direto para fazer um trampo, ou seja, eu roubei, né? Olha aí. Eu roubei o sistema. E eu entrei lá com toda essa questão da síndrome do impostor, né? Do tipo, poxa, o que é que eu vou fazer lá? O que é que eu vou contribuir? Só que aí eu parei e pensei, porra, João, você trabalha há 16 anos, você merece pra caramba estar lá. Opa, mas muito. E que o João Vicente e o Tabet não me ouçam, mas tinha muito homem branco lá naquele grupo. Eu já falei isso lá. Não é? I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. Trying to do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all times. Snoop Dogg, you a bad. No próximo bloco, o João Pimenta vai nos ensinar como mudar o Brasil e o mundo com a comédia. Ou como ele também pode ser usado para manter tudo como está. Até loguinho. O arcebispo sul-africano Desmond Tutu já disse, se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Essa questão está presente entre os humoristas hoje em dia. É legal fazer piada com minorias, com oprimidos, ou só pode fazer com o opressor? Quem decide isso? O João Pimenta, que tem o GPS dessa questão no sangue, na vida, vai me dizer como que certas coisas ganham importância quando a gente está falando simplesmente de piadas. Acho que na comédia dá para você falar sobre tudo, né? Sobre todos. Só que a forma como você fala e como você lida com as consequências daquela piada, eu acho que nem todo mundo está pronto ainda. Essa linha é muito tênue, né, João? Você já bateu no guarda-reio ali e falou, puta, capotei o carro, não era isso. É complicado essa questão, né? Principalmente assim, pro negro, pra mulher, pro gay. É um pensamento muito assim, poxa, no dia que na teoria eu errar, vai ser o único erro da minha vida, porque eu nunca vou ter uma oportunidade de fazer mais nada. Eu escorrego de vez em quando em algumas questões, mas tenho uma abertura muito grande de dizer, pô, galera, isso aqui vacilei e é isso, vamos ver o que acontece agora. Mas graças a Deus até hoje não foi um escorregão assim do tipo, poxa, impossível de voltar. E é um medo que acompanha a gente, né? Por quê? Que faz comédia. Por quê? Eu acredito que no meu caso é porque eu já tenho tão poucas oportunidades, sacou? Que a gente não se permite errar. Que pode ser a última, né? A gente não se permite errar. Já vivemos tão a síndrome do impostor, de não temos tantos privilégios, de uma galera ter começado com outras características que colocam eles num local de destaque muito mais rápido, sendo que tem uma galera com a qualidade extrema que ainda não conseguiu, por causa da questão do cor, por causa da questão da opção sexual, por causa de uma questão de gênero. E isso é um fato, sacou? Então eu fico nessa de tipo assim, eu tenho que ser impecável o tempo todo. Nas piadas que eu escrevo, nas coisas que eu falo, estratégico nas coisas que eu bato. E apanho pra caramba também, né? Claro. Como é seu nome? Danilo. Que engenharia você formou, meu irmão? Civil. A engenharia civil faz o quê, meu irmão? Civiliza. Faz o que a engenharia civil? Faz o... É negócio de pedreiro, né? Pra botar pros caras no exército pintar os meio-fio direitinho. Faça a sua piada, lide com a consequência. Ah, vai ser censura, vai ser preso. Não aconteceu nada até hoje com esses caras. Então não vai acontecer tão cedo. Como o tabu de fazer piada... piada de preto, por exemplo, é um clássico, né? Na nossa cultura. Me conta uma piada de branco. A galera acha engraçado. A galera... Por exemplo, tem um bagulho que eu falo no meu show que é bem escroto. Que é tipo, viver num local que mora muitos policiais. E aí um belo dia eu andando pela rua, na época agora da Covid, e o policial me abordar,
ver eu tossindo, um policial branco, e perguntar, porra, tá tossindo por quê? Tá fumando muito, né? E já atribuir esse pensamento a mim, e eu abaixar minha máscara, cuspir na mão, jogar na cara dele e falar, não, porra, é Covid. Olha aí. Sacou? É. Esse tipo de coisa que a gente está fazendo hoje em dia, sacou? A gente pega o opressor e bota ele no local de incômodo. Aí vem as pessoas e falam, pô, tá falando da polícia, e aí quando você precisar da polícia... A galera não entende que a gente não está criticando o pai dele que está lá fazendo um trampo de policial na rua. A gente está criticando a estrutura. Sim. Que está matando a gente, e quem não gostar, infelizmente... O Jô Soares dizia que não existe assunto proibido para comédia. Eu concordo total. Você pensa assim também, né? Penso. Dá para se falar sobre tudo e sobre todo mundo, mas a forma como você vai falar, como eu falei, você tem que lidar com a consequência daquilo. Sim. Só que fica um monte de comediante, ai meu Deus, começa a chorar, eu fiz a piada no meu show, e agora o que é que eu vou fazer? Assuma essa consequência, meu irmão. O que é isso? É o mundo que tá chato ou são os comediantes que estão, alguns? É chorar por causa de um privilégio, o maluco o tempo todo privilegiado pra caralho. Às vezes cresceu num ambiente que tinha dinheiro, às vezes cresceu numa família boa, com a pele que é nitidamente aceita pela indústria, e aí o cara faz uma piada, tem a primeira vez o seu privilégio questionado, e aí ele se desespera. A gente lida com isso desde que nasce, irmão. Então, de verdade, vá chorar na cama que é quente. Sabe aquela vontade de agradar todo mundo? Eu nunca tive. Comediante reclamando de politicamente correto é uma coisa engraçada. É engraçado. Né? É uma coisa assim, é igual jogador reclamar que a bola é redonda, o gramado é verde, né? É engraçado, porque assim, como eu falei, né, muito comediante que é extremamente privilegiado, e aí no primeiro ponto que ele tem um privilégio questionado, ele fica puto, nunca tomou um cacetete na barriga de uma polícia para ver o que realmente é sofrer uma opressão. Tá lá na casa dele, ganhando dinheiro e chorando porque fez uma piada, a galera não gostou. É o que eu falo, não tenha vaidade com o seu trabalho, meu irmão. Achou que passou muito do ponto, não tem problema nenhum, fala pra galera, olha galera, me passei aqui e tal. E pra muita gente o cancelamento não vem, né? O cancelamento ele tem cor, ele tem gênero, ele tem local geográfico, enfim. A Bahia, essa maravilhosa, é uma reserva de cultura importante desse país, com essa proporção de várias nações negras e tal. É um estado racista? Rapaz, inclusive a Polícia Militar da Bahia é uma das que mais matam, né, no Brasil. Então, tem muita coisa para se fazer sistemicamente ainda, para subverter todas essas estatísticas, todas essas questões. Por exemplo, tem uma galera, inclusive, que não me vê como negro, né? Porque eu não sou retinto. Sei. Mas existe uma questão do colorismo, não é uma escolha. Eu não sabia de verdade que era negro, quem era branco, quem era tudo. Foram as questões que vieram na minha caixa dos peitos, entendeu? A saúde pública, a forma como a polícia me tratava. Sim. Aí precisou alguém vir me dizer, me botar dentro de uma sala, um professor, e dizer, irmão, você está passando por isso tudo aqui, porque isso aqui, você vive numa estrutura racista, a cor da sua pele, me explicar as questões do colorismo, que tem vários tons de pele, e é isso. Não foi uma coisa que eu escolhi. O Chocolate tinha mania de contar uma piada que dizia um branco correndo é um atleta, e um negro correndo, todo mundo grita, pega ladrão. Então os brancos usavam muito tempo isso para nos dividir. A Bahia desperdiçou a chance de eleger um homem pardo. ACM Neto. É um pardo, inclusive, bronzeado. Não é isso, não? Ele fez tudo errado, irmão. Ele fez tudo errado, ele estava ganho. Ele estava ganhando no primeiro turno. Foi inventar de falar primeiro que era negro, depois falou que era pardo, e aí se atrapalhou. E chegou para falar que, quem é que faz minha leitura social como branco? Pô, irmão, só olhar para sua cara. Entendeu? A nossa colega Malu Gaspar trouxe uma apuração há pouco dizendo que essa queda e subida tem a ver com a autodeclaração sobre cor feita por ACM Neto, que está repercutindo muito lá na Bahia, em que ele se declara como pardo. E aí esse vídeo em que ele aparece também bronzeado levou a uma repercussão grande nas redes.
E era pra ele estar ganho e agora tá aí desempregado, botando currículo. Mas espero que ele tenha aprendido, porque a comédia, para mim, é saúde pública, né? Quando a comédia escancara um fato social, ela talvez, nesse momento doido que a gente vive do mundo, seja a única capaz de processar essa bizarrice. A comédia, apesar dos pesares das pessoas não acharem que ela tem o potencial que ela tem, a comédia é um gênero que se comunica com todo tipo de gente, né? Então é muito perigoso ao tempo em que pode ser muito útil também, como você fala, para uma porrada de pessoas. Isso. E processar assuntos delicados, né? Que você só vai processar na comédia. Exatamente. Né? Porque, aliás, tem tanta brabeira despencando na nossa cara que a parte racional não dá conta, cara. O tanto de coisa que eu recebi na época agora do início da pandemia para cá, né? Do tipo, caramba, você me salvou da depressão, nessa situação que a gente está vivendo agora, tudo ficando caro, as questões políticas e tal. E eu pensar, caramba, que responsabilidade é essa que eu tenho que eu não sabia? Você tem que agradecer o Covid. Peraí. Não, calma. Não, mas a gente está brincando por quê? Porque você cresceu durante a pandemia, não foi isso? Também, eu tive um crescimento. Eu tive 3 crescimentos nesse sentido. O primeiro com Pé de Planta, o segundo quando eu entrei no nicho nerd, que eu sou nerd pra caramba, e aí eu entrei fazendo uns conteúdos desse tipo, e esse terceiro momento que foi na pandemia. Foram 3 momentos que deram uma... Agora, esse da pandemia foi o que fez viabilizar um trampo em locais que eu nunca imaginei chegar. Tipo, vim pra cá, sacou? Nessa casa que foi uma formação cultural da minha infância e adolescência. Mas que alegria ouvir isso, João. Eu não escolhi ser cacheada. Eu tive sorte. Uma coisa que eu curto muito que você faz é narrações da realidade. Sim. Você pega esses fatos absurdos e cria uma outra camada, né? Você é um Galvão Bueno do caos, digamos assim. Como aquele pessoal no muro do quartel. Tá faltando um caminhão para as pessoas sem pendurar em frente, né? Se falar besouro suco 3 vezes aí não fica um. Não dá para pensar em logo existir aí não, né, Descartes? Aí foi o quê? Aí foi um coquetel de cloroquina com uns pedacinhos de Viagra assim espatifadinho. Aquelas referências que estão lá, eu queria entender. Você já falou que você é nerd, né? São muitas referências. Você assiste tudo isso mesmo, de quadrinhos, de... Sim. Assim Quando mesmo? eu tive o meu primeiro acesso a essas coisas, eu achei que eu estava extremamente atrasado. Então eu comecei a consumir tudo de maneira completamente desesperada. E pensando, poxa, às vezes nem todo conteúdo vai ser útil, mas não tem conteúdo que não seja útil. Sim. E aí quando eu tive acesso, por exemplo, ao meu primeiro computador, pô, meu irmão, eu comecei a ver tudo, ler livro, ver tudo, comprar coisa quando eu comecei a trabalhar, assistir filme, ver série, ver anime. E aí quando eu entendi que eu roteirizava e comecei a trabalhar com isso, tudo pra mim virou referência. Então eu consumo muita coisa. Você e fez hoje, um download, né? Eu tenho um armazenamento muito grande de conhecimentos que as pessoas falam conhecimento inútil, mas não é inútil, porque eu uso para muita coisa. Nossa. E aí tem muita coisa que fica muito fresca na minha mente, e aí eu assisto uma coisa nova, ou consumo ou leio uma coisa nova, aquilo já vai para o meu arcabouço, tanto de vocabulário, quanto de personagem, quanto de personalidade, quanto de conhecimento científico, literário, geográfico. E tudo faz sentido no contexto que eu estou colocando. Total. Apesar de, às vezes, a pessoa assistir e não conseguir pegar tudo. É impossível. Porque é muita informação, pessoal. Né? Você é um jorro assim, de informação e você vai pegando uns pontos o que você conseguir catar ali. Uma hora eu estou falando de anime, outra hora eu estou falando de uma coisa que é perfeita e falo da Gestalt, que está tudo perfeito ali e a pessoa fica, caramba, como que esse cara conhece o anime e conhece a Gestalt? E pego a pessoa no pulo, né? Da pessoa achar que eu não posso ter um conhecimento técnico sobre uma parada que é pertinente a uma determinada área, mas eu tenho. Mas é a coisa imprevisível do humor, né? Isso é fascinante, isso é muito legal. Do nada, do nadão, pega das véias, vendado igual Van Damme naquele filme, O Grande Dragão Branco, desgraia. Oxe, um pato, porra! É uma picula com pato, desgraia. Tá perigoso fazer piada política no Brasil atual? Pô, tá. Principalmente porque as pessoas falam assim pra mim, queria ver você tá fazendo essas piadas
há 8 anos atrás. Só que assim, irmão, eu tô há 16 anos trabalhando, sempre fiz piada política, com políticos de situação, político de oposição. E desses anos pra cá, é a primeira vez que eu recebo ameaça, sacou? Ameaça de verdade? Os comediantes sempre fizeram piadas com políticos de situação. Mas tipo o quê? Que ameaça? A galera querendo me bater, a galera dizendo que vai no meu show, a galera dizendo que que vai armado no meu show, sacou? Então, assim, a leitura que eu faço é de que se aconteceu de uns anos pra cá, não foi coincidência, sacou? Sim. Não foi uma coincidência. Sim. A gente vive um reflexo da nossa política, até porque somos seres políticos, nós vivemos política. Eu fico puto com essa galera que fala, comediante não tem que falar de política, só que a política, irmão, tá na roupa que você veste. A política tá no jeito que você fala, a política tá em quem colonizou a sua região do Brasil, a política tá em tudo. Então, a gente é político, somos seres políticos, não adianta você querer viver uma neutralidade para ganhar dinheiro e no final das contas você tá falando para todo mundo e, na minha opinião, como comediante, não está falando para ninguém. Vamos ver o que eles estão falando aqui da gente. Silpe Silva conta uma piada com o novo governo. Aí ela põe kkkkkk. Tem uma piada que eu tô usando muito no meu show atualmente. A galera fica muito nessa, né? Acha que o comediante é um jukebox. Você faz uma piada contra alguém que ela não gosta, ela fala, faz do outro. E tem. Eu tô muito ansioso pro dia 1º de janeiro, né? Pra posse de Lula, porque a gente vai começar a ver um equilíbrio, até porque Alckmin é nosso vice, né? Sim. Um vai dar a merenda, o outro vai tirar. Já toma aí, Chuchu. Eu adoro falar mal do presidente. Sei lá, eu vou sentir falta quando ele sair. E aí, vai faltar pauta aqui pra mim. E aí tem gente que fala assim, por que na época do Lula você não fazia piada? Claro que não, na época do Lula eu não era humorista, eu tinha emprego, que nem todo brasileiro. A política, ela é sempre um tema muito rico, né, para os comediantes. Vai continuar sendo no governo Lula? Com certeza, porque assim, não é porque Lula está entrando que eu, na minha concepção de comediante, de que eu não sou um cara partidário, eu sou um cara dos projetos e eu tenho esse pensamento de ideais mais à esquerda e que a esquerda precisa voltar para a base para aprender muita coisa, principalmente nessa questão de que é muito bonitinho colocar negro ali para cantar num show, para fazer uma parada. E aí, cadê os negros nos projetos? Cadê os negros nos cargos? Cadê os negros fazendo no poder, fazendo a questão do poder? Então, eu acho que vai ter muita coisa para se falar, tanto boa quanto ruim. E aquela coisa, né? A gente teve uma votação tão polarizada que não vai deixar de ter piada para fazer do outro lado, né? A gente está vivendo um momento aí de que até ajuda de ET a galera tá pedindo no meio da rua. E você consegue entender isso, não? Não dá pra entender não, né, meu irmão? Coquetel de cloroquina com maluquice, você acha que vai dar em quê? A galera tomando remédio pra piolho, achando que é café. É só loucura, É só loucura, é loucura pura. Infelizmente, é uma loucura perigosa, né? Porque a partir do momento que você tem um representante que faz as pessoas saírem do submundo acreditando que todo tipo de preconceito, todo tipo de violência é válido, as pessoas dizem, pô, então também posso ser. E aí a gente está dividido, irmão, a gente está dividido. Está dividido. Como que a gente vai sair disso? Rapaz, não sei. Talvez implodir tudo, cair uma bomba. Não quero que isso aconteça, porque manhã tá aqui. Mas, pô, vai ser muito doido. Vai ser, a gente está vivendo uma época muito importante, tanto para a história, quanto para quem quer fazer história, né? Sim. A gente está vivendo um interesse muito grande das pessoas por política. Isso. Nem sempre buscando as melhores vias para se informar sobre aquilo que elas estão se informando, mas que, mesmo com toda essa loucura acontecendo, é muito importante ver isso. Pessoas se interessando por política, buscando conhecimento sobre, escolhendo seus lados e vamos ver aí o que, é que vai acontecer daqui para frente, né? Porque é histórico retrocessos políticos e que, às vezes, em 4 anos, retrocede, sei lá, 20, 30. Que eu imagino que com todo esse conflito que a gente está vivendo, há progressos, como você está falando, de mais gente interessada em política. E eu volto a bater na tecla, tipo assim, eu não sou um cara partidário, eu sou um cara
que tenho o meu viés de ideologia e penso em projetos. O projeto tá bacana, vamos lá. Tá fazendo merda, vamos cobrar. Vamos pra cima, vamos fazer, voltar pra base, vamos criticar. Por isso que a galera ficou falando mal de Mano Brown na eleição de 2018, quando o Mano Brown criticou o PT, tá ligado? Aliás, criticou com muita pontaria. Exatamente, entendeu? Se em algum momento a comunicação do pessoal daqui falhou, vai pagar o preço. Porque a comunicação é algo. Se não tá conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. Certo? Falar bem do PT, pra torcida do PT é fácil. Tem uma multidão que não tá aqui, que precisa ser conquistado. A política não é para ser vista como times. Ela é para ser vista separada os projetos. Isso. Só que assim, você vê quem tem projeto e quem não tem, irmão. E aí você faz seu julgamento. E tem que cobrar, infelizmente. Só que as pessoas que veem a política como lado, elas veem também a política como um bagulho assim, tipo, passou o dia das eleições, acabou. Acabou. Não é isso. Aprendendo muito aqui com João Pimenta, o nosso professor. No próximo bloco nós vamos viajar pelo ninho que pariu esta criatura. A cidade de Pojuca, região metropolitana, não é interior da Bahia, não. Não é mais, não. É região reclama, é só perto. Tá vendo? É metropolitana de Salvador. Ele saiu de lá para conquistar o Brasil. É rapidinho o intervalo, já voltamos. Toda vez que um adulto balança, ele vem para me dar a mão. Essa canção, Bola de Meia, Bola de Gude, fala da criança interior que nunca nos abandona. O meu convidado, o humorista João Pimenta, traz em seu semblante serelepe. Vocês estão vendo, gente, é uma prova viva da tese de Milton Nascimento e Fernando Brant, quando escreveram essa letra. Ô João, quem era você quando criança? Eu fui uma criança curiosa, né, velho? Vivi nesse ambiente maluco, numa rua que dava as enchentes, aí depois ficava limpo, a galera jogava creolina, e eu acreditei durante muito tempo que o cheiro do mundo era o cheiro da creolina. Creolina é bom que a gente explique, né? É um líquido que serve de desinfetante, geralmente é usado para animais, né? Para gado e tal, muito forte, um cheiro muito forte. E aí a galera jogava, né, nos restos do esgotamento sanitário, e eu acreditei durante muito tempo que o mundo tinha aquele cheiro. Então eu era uma criança que eu vivi muitos limites. Meu pai meteu o pé, mãe criou a gente sozinha, tendo que criar o filho de outras pessoas, né, porque mãe é educadora, essa responsabilidade de educar os filhos das outras pessoas e os filhos dela. Cheio de sonhos, escrevia desde criança sobre as minhas perspectivas de mundo, sem saber e sem ter um conhecimento de que existiam profissões que se trabalhava escrevendo. Porque a minha realidade lá ou era trabalhar na prefeitura, ou era trabalhar de professor, que era o que eu conhecia de minha mãe, ou era vender na feira. Eram as minhas perspectivas de vida. E que lugar é esse, Pojuca? Pojuca é uma cidade pequenininha no interior da Bahia, não, né? Na região metropolitana da Bahia. Por que agora não é interior da Bahia? Capital. Porque mudaram essa convenção, né? Quando virou região metropolitana, se você fala que é interior, o povo fica chateado. Fica chateado, é mais chique. Não é mais interior, não. Agora é região metropolitana. Mas continua do mesmo jeito, os mesmos problemas. Uma cidade pequenininha de 36 mil habitantes. E quando eu saí de lá, eu achei que eu não conhecia sobre nada, mas eu tinha todo mundo dentro da minha cabeça. Eu sabia de muita coisa, velho, quando eu saí de lá. Eu saí de lá achando, caramba, vivi 21 anos da minha vida nesse lugar pequenininho, com várias limitações financeiras, de conhecimento, de tudo, mas saí de lá com uma bagagem louca de muita coisa. Eu ainda quero alcançar espaços que eu ainda não alcancei, tanto de grana quanto de tudo. De eu estar bem, para um dia eu falar assim, pô, agora beleza, vou atualizar meu inglês e vou fazer stand-up fora. É um pensamento que eu tenho, tá ligado? Porque a gente tem um trampo aqui, eu quero ficar bem conhecido aqui, fazer sucesso, ganhar grana. Não pode ser hipócrita para dizer, meu irmão. Claro. Que não quer ganhar grana. Principalmente para criança que não tinha opção nem de escolher o que ia comer. Eu esperava chegar domingo porque tinha macarrão, tá ligado? E depois eu vi que macarrão era um bagulho normal de ter em outros lugares. E eu fiquei puto. Como assim? Todo dia tem macarrão aqui. E eu só comia domingo.
Eu quero falar de uma pessoa muito importante na sua vida, que você adora falar dele. Me fale de seu pai. Meu pai quer ser famoso agora. Ele reapareceu depois achando que eu tô rico. Ah, ele reapareceu? E aí tem até uma história muito curiosa que ele reapareceu pegando o telefone, como se nada tivesse acontecido, como se tivesse vindo de algum buraco de minhoca, e falando que eu tive uma sobrinha, né, agora, uns 3 anos atrás. E aí ele falou, caramba, essa menina parece pra caramba comigo. Foi a única coisa que ele falou no telefonema. E aí eu peguei o telefone e falei, meu pai, como é que a menina parece com o senhor? A menina tá aqui, nem sumiu. Ixi. E aí a nossa relação voltou a partir desse momento aí. Tipo, teve um gap temporal. Quanto? De 20 anos, 22 anos. Conta essa história para quem não sabe, porque é uma história clássica que acontece. É uma história de muitas periferias brasileiras, né? É uma história brasileira. Meu pai meteu o pé, velho. Tipo, foi viver outras coisas e aí simplesmente desapareceu. Ele sumiu e quando a gente se reencontrou, ele falou uma frase que dá pra botar em um filme um dia, se eu escrever. Teve que ser assim. Teve que ser assim. Porque assim é uma cara de pau muito grande. Entendeu? E ele reapareceu falando que estava doente. Em 2012, a gente veio visitar ele por aqui, por essas bandas do Sudeste. E aí eu descobri através de pesquisas e de várias questões de ter pego o exame dele, que ele não tinha nada. Ele só queria fazer o trabalho dele de estelionato. Pô, eu fiz um show em São José dos Campos outro dia, velho. Meu pai é de lá, eu tava doido que ele aparecesse no show pra ele morrer assim, infartar na minha frente. Morrer em live action, ia dar visualização pra caralho no YouTube. E aí eu peguei toda essa dor, guardei numa caixinha e transformei num produto. Sim. Processou, né? Processou uma informação que era só ruído dentro. E volta nisso o nosso papo, né? A comédia como ferramenta de transformação, né? Tanto transformação social quanto transformação individual. Né? Sim. Tá pensando em abrir uma igreja, Ju? Não tô não, velho, não tô não. Eu saí de uma igreja. Você saiu? Eu vivi uma peregrinação religiosa porque eu li um livro de Siddhartha Gautama. Um livro que ele falava, né, de que nós somos o nosso próprio conceito religioso. E aí eu vivi uma peregrinação religiosa em várias religiões. E entrei e saí de várias. É mesmo? E hoje eu não sou de nenhuma. Por onde que você passou? Pô, eu fui no budismo, eu fui em religião de matriz africana, eu fui na igreja evangélica de várias denominações, eu fui na católica. Caramba. Eu fui em vários lugares e vi várias coisas, discordava de várias coisas. E uma das últimas que eu fui foi na igreja evangélica, saí por várias divergências de opiniões, que ele questionava muitas coisas sobre a vida, sobre morte, sobre tudo, ninguém me tinha minhas respostas, peguei aquele conhecimento, fui-me embora. E em cada uma delas você aprendeu coisas. Aprendi pra caramba, e era a filosofia do livro. Ele fez uma peregrinação em vários locais até criar esse conceito de estado de Buda, né? Eu tô falando. Me ajudou. É o conceito da sua igreja que você está preparando. It takes courage to be different. It takes courage to go where you've never gone before. It takes courage to win. People don't talk about people that don't win. If you win, they're gonna talk about it. Quem segurou as pontas dessa história que você viveu e que está contando aqui foi a sua mãe, né? Minha mãe e um tio meu que já é falecido. Até João, o nome dele também. Famoso Birro. Birro. Não sei por que Birro, mas era Birro o apelido dele. Um cara incrível também. Quem era ele? É um tio meu que era alfaiate. Ele sempre foi um cara pelas causas humanitárias. Era um cara bem sisudo assim. E foi quem segurou as pontas, inclusive os filhos dele, as filhas dele. A gente foi criado tudo junto, como se fôssemos irmãos. Inclusive chamo todo mundo de irmão até hoje. E a sua mãe? Quem é essa figura? A maninha, meu Deus do céu, é o motivo de tudo que aconteceu na minha vida. Qual o nome dela? Ana Alicia. É uma mulher assim, meu Deus, não é questão de dizer, pai abandonou, é um clichê de vida, não, velho. Maninha fez o impossível se tornar possível, tá ligado? Então hoje, tudo que eu posso fazer por essa mulher, eu faço. E assim, é um dos motivos, eu não vou ser hipócrita pra dizer, que eu quero ficar ricão, tá ligado? Pra dar uma vida a ela assim de... foda. Muito mais do que eu já fiz hoje. O primeiro cachê, inclusive, que eu fiz com a comédia, eu troquei o piso lá de casa. Da casa dela, né? Tinha um bagulho, né? De família pobre, que é aquele piso
que é só o cimento e ele vira camadas e camadas da cera vermelha. Sim. Esse piso vermelho que tá caindo em desuso aí, né, pelas famílias. É o vermelhão, quase ninguém tá usando mais. E aí eu tinha uma raiva desse piso. Sim. Porque ele me remetia a várias lembranças ruins que eu tinha da casa e tal. E aí a gente entrou numa pilha de tipo assim, vamos reformar essa casa, vamos ressignificar essa casa. E aí as minhas granas todas iniciais de cachês maiores foi para isso. Tanto que hoje a casa da minha mãe, ela é incrível, assim, a gente reformou a casa e tal. E ela sempre fica nessa, né? Que até o dia desse programa, eu ainda tenho essa treta desse sonho, né? Ela sempre fala, guarde pra você, pro projeto da sua casa, não sei o quê. Mas eu sempre tô viabilizando e um dia Deus vai abençoar que eu vou comprar essa casa. Ai, mas com certeza. Vai eu sair sozinho, sem avisar desgraça de nada amanhã. Pra quando eu voltasse, ela só tá assim na porta olhando pra minha cara, aquele dementador de Harry Potter, prestes a sugar minha felicidade. Ela só falava assim, quem mandou você sair, sua desgraça? Passe aqui, pá! Dava logo nas costas, já perdia a consciência, já acordava em outra época, em outro dia. A mãe baiana, dizem que é danada, é aquela que cuida mesmo, não é? É uma coisa peculiar, né? Uma coisa muito peculiar. Tanto que essa manhinha, esse jeito de falar, já é uma coisa que diz muito mesmo. É uma questão de amor e raiva que é ao mesmo tempo assim, a mãe pro filho, a mãe baiana. Tipo, tá aqui de boa e daqui a pouco sai aqui, do nada. Ou então acha que a gente é telepata, manda aí dentro de um local que não dá referência geográfica, pegar um objeto, não fala qual é o objeto e fica chateada porque a criança não conseguiu adivinhar o que é que ela tá pensando. E há 10 minutos antes estava ali assistindo um programa com você e rindo. E aí você não foi telepata suficiente para adivinhar qual é o objeto que ela quer que você pegue dentro de um cômodo que ela não exemplificou qual que é. Ela fica chateada. Véi, pedi pra minha avó ir na rua comprar um chapéu da Nike de cria. Minha avó foi e trouxe do Mickey Mouse. Ó, pra isso, pra ir pro passeio da escola amanhã. Ô, João, eu já te falei que eu sou neto de baiano. Baiano cansado. Saiu de lá para chegar em São Paulo, parou em Minas. Mas, além de baianos e pardos que somos, João, nós temos ainda outra coisa em comum, que a minha mãe também é professora. Nós somos filhos de professora. Você chegou a ter aulas com a sua mãe? Não, mas minha mãe ficava... Ela não acompanhava porque ela sabia que... Aquela coisa, né? Essa relação de amor e raiva também era nesse sentido. Eu tinha muito receio de decepcionar ela, até hoje. Então eu era um aluno assim, impecável, tá ligado? 10. Eu sempre fui um aluno impecável. Isso é um orgulho que eu tenho de falar. Que maravilha. E minha mãe, meu Deus do céu, colocava a gente numa linha de que a educação é o caminho. Principalmente para mim, que não tive muitas oportunidades. Então ela sempre colocou isso na cabeça da gente. Seja pela educação. Chegou um dia que você trouxe a notícia assim, ó, você comediante. Teve esse dia, não? Teve. Quando eu formei na escola, eu passei em 7 vestibulares públicos. Uau! E aí eu fui escolher, né, o que é que eu ia fazer. Você passou em quê? Eu passei em pedagogia, mineração, TI... E os outros eu não lembro, matemática, um bocado de coisa. Aí eu fui fazer um curso, um tecnólogo, né, em mineração. Sim. Não foi uma decisão muito boa. Eu fui pela grana que falaram que ia dar. Só que eu sou muito lerdo para questões físicas e de montar coisas e de mexer em coisas. E eu sofri um acidente nessa empresa que eu fazia uma análise química de materiais ferrosos, e aí eu fui no laboratório, numa tempestade, e passei com o meu carrinho de mão, parecendo um fila da puta, um carrinho de mão cheio de material metálico dentro da subestação de energia, cheio de para-raio, o raio pegou perto de mim e eu voei longe. Sério? E talvez eu tenha ganho poderes aí, né? Um raciocínio, não sei. Depois você levou um choque. Depois desse dia ficou diferente minha vida. Caraca. E perdi uma parte da minha audição. Caramba, foi forte o barato, foi? E aí eu lembro que eu tomei a porrada do raio, né? Não pegou direto, né? Pegou no para-raio e eu voei longe. Eu levantei e era meio próximo assim da portaria da empresa, né? Tipo, tava a fila para ir embora. Eu saí da subestação de energia em estado de choque e fui pra fila para ir embora. Fiquei em pé assim na fila. Aqui choveu e relampagou. Aqui tá chovendo e repangalejando. E onde você quer chegar, João Pimenta? Pô,
eu quero... É muito ousado isso, mas assim, eu quero que a minha comédia, ela já impacta certas vidas, mas eu quero que a minha comédia impacte um momento histórico, assim, sabe? Da galera me ver e dizer assim, pô, esse cara contribuiu para muita coisa, esse cara pôde ajudar muitas pessoas, tanto nesse viés artístico, esse viés ideológico, quanto a questão financeira, de eu poder viabilizar meus projetos, viabilizar um projeto social, por exemplo, parecido com o que eu fiz parte, porque ele foi responsável também por muita ressignificação da minha vida, de me colocarem num caminho de que certas coisas eram possíveis, mesmo com toda a dificuldade que a gente tinha. Então, eu tenho esse pensamento da luta coletiva, de que eu quero criar coisas e viabilizar coisas para que mais pessoas consigam chegar em locais do impossível. Hoy algo histórico acontece na história de meu país. É a primeira vez que um artista transgênero ganha um Grammy. Já falei com você, desejei dar palavras a mais. Fica âmbar a neblina. Do que você tem medo? Tenho medo da porra de morrer. Apesar de que eu falei isso tudo, né? E sou hipócrita. Mas não deixa de ser um medo do desconhecido, né? A gente tem medo do que a gente não conhece. A gente tem medo do que a gente não conhece. Mas é medo de morrer mesmo, assim, fisicamente, assim? Eu tenho medo do desconhecido, do pós, entendeu? A gente não se preocupa com o que vem antes da gente nascer, mas se preocupa com o que vem depois, sacou? E é muito esse pensamento, tipo assim, eu queria muito ter esse pensamento de criança. A gente não se preocupa com isso quando a gente é criança. É uma coisa inventada e colocada na nossa cabeça. E você chora? Pra caramba. É? Chora até, eu chorei assistindo Tá Chovendo Hambúrguer. Conversando a água em comida. Ligando com a força! Funciona mesmo! Você tá apaixonado? Tô, né? Pela minha carreira, pela minha namorada. Vamos ver aí até o dia desse programa sair, né? Olha o perigo que ele tá correndo aqui. Não, vai dar certo, tá dando certo. Vai botar quantos filhos no mundo? Pô, não tem um pensamento por enquanto, a gente não tem esse pensamento por enquanto, não. E é uma responsabilidade grande, viu? Colocar uma criança no mundo assim. Não é só abandonar e acabou. É criar, colocar ela no mundo. E uma criança negra ainda é mais uma responsabilidade ainda, né? Minha sobrinha tem 3 anos e ela já tá passando os perrengues, né? Que a pele dela acompanha na escola. Mas qualquer coisa você pede uma dica pro seu pai lá. Ele vai dizer, teve que ser assim. Eu quero lembrar um verso do Bola de Meia, que eu já citei aqui, o Bola de Gude. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. E quem te dá a mão quando a tristeza te alcança? Pô, eu de certa forma, tenho uma estrutura mental que eu dou muito a mão ao meu próprio menino, sacou? Eu me atrelo muito a esse pensamento do impossível da minha infância. Tipo, quando eu tenho medo de alguma coisa, eu lembro de tudo que eu já passei, pego na mão dele, pego umas dicas com ele e volto. Do tipo, poxa, vamos nessa, vamos junto, vamos conquistar, vamos fazer o impossível acontecer e vamos pra frente. Eu tenho muito essa coisa de me apegar, e me apego muito à minha família. Eu sou um cara muito apegado à minha família, principalmente porque minha família é pequenininha, né? João Paulo de Oliveira. É o nome verdadeiro do rapaz do registro. Me diga o que é a vida. A vida, cara, é ter medo dessa coisa desconhecida e medo de fazer o impossível acontecer. E mesmo estando com medo, eu fiz. E eu sei que eu consegui botar pra fuder numa situação de que com nada eu transformei numa coisa incrível e que eu vou continuar fazendo coisas incríveis, exponencialmente e vou viver de maneira plena. Acho que a vida é isso, a gente buscar viver de maneira plena, não ser hipócrita para dizer que a gente não quer um conforto, não ser hipócrita para dizer que a gente não quer uma equidade entre as pessoas, ter uma história de maneira plena. Acho que é isso, viver pleno.
bom demais de estar aqui com esse cara, que eu sou fã, admirador. E não é hipocrisia não, de criança. E vai ter que ouvir, meu irmão, dizer que é fã de criança, porque é mesmo, entendeu? Mas como você cresceu... Que a vida vai passando e o trabalho vai marcando gerações. Isso é a coisa mais importante. Isso é uma alegria imensa. Vai ficar pra posteridade. Quer mandar um recadinho pra alguém? Mandar um beijo aí, né, pra toda a caravana aí da cidade de Pujuca, que vai estar acompanhando essa entrevista magnífica. Região metropolitana. Alô, região metropolitana! Pra não falar que eu falei interior e vocês ficarem chateados. Olha o filho ilustre aqui. Estamos iguais. Palmas pra ele. Valeu, João. Tamo junto, meu irmão.